encontro. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Hoje nós vamos concluir a etapa dos sacramentos de cura. Lembrando que nós tínhamos acompanhado um pouquinho da história e da essência do sacramento da reconciliação, e hoje nós vamos ao outro sacramento, que é da unção dos enfermos. Se esse tema se adiantar, nós iremos introduzir também a respeito do sacramento do serviço, né? A ordem e o matrimônio entram nessa categoria, por assim dizer, né? Vamos lá. O artigo 5º, dentro dessa seção que nós temos visto sobre a economia sacramental, né, os 7 sacramentos, fala de uma unção. Nós sabemos que o óleo aparece em outros sacramentos, né? Batismo, crisma, ordenação, mas o único sacramento que traz no próprio nome também, né? O sacramento da confirmação pode ser chamado de sacramento do crisma, do óleo do crisma, mas a unção, ela é marcadamente uma característica da unção dos enfermos. Isso porque o gesto de ungir, ele já aparece desde o início, né, da prática sacramental. Enquanto que na reconciliação, no sacramento da confirmação, no princípio ainda não se usava o óleo, né? Agora sim, o sacramento do crisma tem isso desde os meados do primeiro milênio em diante. Isso tudo para dizer que o caráter da unção dos enfermos é marcado pelas palavras, né, a imposição das mãos do presbítero, né, seja ele um sacerdote ou bispo, e pela unção com óleo, né? Esses parágrafos do catecismo, eles vão nos mostrar que, primeiro, a unção dos enfermos é um dos 7 sacramentos. Segundo, ele foi instituído por Jesus. Terceiro, ele tem fundamento bíblico. Quarto, ele passa a ser praticado na vida da igreja desde o princípio, né? Por isso que nós vemos referência a ele de modo um pouco mais claro no Evangelho de Marcos, mas principalmente no capítulo 5º da carta de São Tiago, né, o Tiago Menor, mas a consciência da importância do cuidado dos enfermos, né, da restituição da saúde, do fortalecimento, né, dessa vida plena, faz parte de todo o ministério da vida de Jesus, né? Então, se alguém dissesse, mas a unção dos enfermos foi invenção da igreja, pelo contrário, a igreja ela zela por aquilo que Jesus Cristo nos confiou. E o cuidado com os enfermos é um elemento central na ação de Jesus. No capítulo 25 de São Mateus, quando ele fala, né, do julgamento, né, final, ele lembra, olha, eu estive doente e fostes me visitar, né? O cuidado com os enfermos sempre foi entendido como uma obra de caridade. Mas vamos adiante. Parágrafo 1499 nos apresenta essa consciência de que todos os enfermos, né, seja por doença, seja por velhice, eles devem ser confiados aos cuidados de Deus, né? Para que assim nosso Senhor lhes restaure a saúde, mas em última análise que lhes conceda a vida eterna, né? Parágrafo 1500 já fala dos fundamentos. O primeiro dos fundamentos é porque a enfermidade, o sofrimento, né, e em último ponto, a própria morte,
é sempre uma marca que acompanha toda a humanidade decaída, né. A enfermidade, por mais que ela traga sofrimento, angústia, dor, ela pode ser bem vivida, né, quando esse sacrifício, essa angústia, são unidas ao sacrifício de Cristo. Mas também mesmo na doença, muitas e muitas pessoas têm a oportunidade de se voltarem para Deus. Um exemplo é Santo Inácio de Loyola, né, ele havia sido, eh ferido em batalha, e por isso ele vai passar um tempo, acamado, enfermo, e durante esse tempo, lendo alguns livros, algumas histórias de santos, ele se converte ao cristianismo, né. Ele se converte verdadeiramente, como um bom católico, e assim são tantos outros homens e mulheres que por meio da enfermidade, né, às vezes pela dor se encontram com Deus. O enfermo, né, aquela pessoa que passa por alguma dificuldade, de saúde, eh, desde o Antigo Testamento, ele se coloca na presença de Deus, né. Os textos do Antigo Testamento são, numerosos com esse respeito. A enfermidade, ela passa a ser, além de um espaço para conversão a Deus, também, eh, a tomada de consciência, de buscar a conversão com o perdão dos pecados. Eh, e aqui, inclusive, aparece aquele sinal, né, de que Deus, ele não apenas cura a doença, mas ele também perdoa os pecados. Geralmente Jesus manifestava isso. Mas no Antigo Testamento nós percebemos essas realidades principalmente no livro dos Salmos, né. São numerosos os salmos que falam da dor, da angústia, do sofrimento. 1503 em diante fala de Jesus Cristo, né, ele que é o supremo médico, né, o médico dos médicos, ele não tem poder apenas para curar o corpo, mas também curar a alma, né. Inclusive, é interessante percebermos, né, Jesus ele é médico dos corpos e das almas, assim como São Lucas também foi em alguma medida. São Lucas era médico, antes ele curava os corpos, depois ele se tornando cristão passa a curar também as almas. E é claro que a exemplo de Jesus, a igreja sempre viveu, essa dinâmica de reestabelecimento da saúde. E vamos lá, a igreja ela protagonista, não em ações de cura apenas da alma, mas também de cuidado com o corpo, né. São Pio de Pietrelcina e o hospital que ele ajuda a criar, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, e assim uma multidão de homens e mulheres que alcançaram a santidade cuidando dos enfermos, né, lhes dando condições dignas, enfim. E, Jesus pede também, né, que a partir dessas experiências de cura, né, a partir da experiência de uma cura física, a pessoa também possa se abrir para um toque da graça, né, inclusive os milagres de Jesus. Por exemplo, quando ele perdoa os pecados daquele paralítico, ele mostra, para que saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, ele diz ao paralítico: "Levanta, toma a tua maca, né, toma a tua cama e anda". Aqui ele evidencia que o caráter de perdão dos pecados foi real e efetivo, a ponto de que ele cura também o corpo, né. Então, essa realidade da humanidade decaída, né, de sofrimento, de, doença, de morte, ela poderia ser uma situação de desespero. No entanto, para o cristão, quando nós unimos isso tudo ao sacrifício de Cristo, a paixão de Jesus, a sua morte e ressurreição, dão um novo significado para o sofrimento, né. Enfim, curar os enfermos é um dos elementos, eh, do mandato, né, que Jesus dá para os apóstolos, né. Cristo ele convida os discípulos a segui-los, né, tomando a cruz e depois, que eles se tornam seguidores, eles vão tomar uma nova visão sobre a doença, sobre os doentes, né, porque até então eles acreditavam que cada um sofria uma doença proporcional ao seu pecado ou ao dos seus pais, né. E aí quando eles perguntam para Jesus, inclusive quando uns homens caíram de uma torre de Siloé, morreram, né, Jesus ele sempre evidencia.
Não, o mal ele não acontece porque o outro pecou, e não é porque Deus quer se vingar. É pelo contrário, é para que se manifeste a glória de Deus. Cara, mas como assim? Eu chego para uma pessoa que sofre, né, às vezes com a dor de um câncer terminal, né, um sofrimento atroz. Como que eu posso falar para aquela pessoa que Deus permite isso e ele continua sendo bom? É claro, porque Deus, se ele permitiu o sofrimento terrível, né, o suplício da própria paixão e morte e ressurreição do seu filho. Ele permitiu todo esse sofrimento no caso do seu filho, mas ele tirou um bem muito maior disso tudo, né? Para nós, o sofrimento é via de salvação. Ele afirma também, lá em Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13, para que além de expulsar os demônios e curar os enfermos, eles deveriam ungir com óleo. Então já temos aí um dos fundamentos bíblicos. Temos também em Marcos 16 os elementos de imposição das mãos e da cura, né? Que caminham juntos. E nisso tudo se manifesta a identidade mesma do nome Yeshua, ou Jesus, que é Deus salva. 1508, o Espírito Santo ele dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a graça do ressuscitado. Aqui ele recorda um dos dons, geralmente chamados de dons efusos, que são os dons carismáticos. Existe o dom da cura, assim como o de milagres, de lágrimas, de línguas, de tradução das línguas, enfim. São dons especiais dados pelo Espírito em favor da comunidade. Versículo ou parágrafo 1509, lembra-nos Mateus 10, versículo 8, que fala daquela ordem de Jesus para que os seus missionários, né, eles curassem os enfermos. Então a igreja ela se esforça para cumprir esse mandato desde o começo, né? Ela se consolida. Inclusive não existia no antigo, na Idade Antiga, hospitais. Hospital vem da ideia de hospedaria, e por isso nós podemos nos lembrar daquele trecho em que Jesus conta uma parábola de um samaritano que pega um homem ferido, como que morto, coloca sobre o lombo de um animal e leva até uma hospedaria. Aquela hospedaria não é simplesmente uma pousada, um hotel, mas era também um lugar em que se tratavam, se curavam aquelas feridas, né? Ajudava a pessoa a se recuperar. Os hospitais são, então, em última instância, uma invenção da igreja, né? Ainda que digam que já existisse práticas semelhantes no Oriente, quem consolida essa dinâmica de hospitais, de cuidado com os enfermos, de cura, é a Igreja Católica, né? Porque a Igreja sempre viu com bons olhos a nossa corporeidade, né? Então ela preza pela dignidade do homem inteiro, em alma e corpo, ok? Então ela vai esforçar para viver essa missão que o Senhor confiou. Ao longo do período medieval, nós teremos a consolidação de instituições de caridade, de asilos, hospitais, centros de educação, mas o cuidado com os doentes é marcante, né? A gente pode pensar em São Camilo de Leles, por exemplo, ou tantas ordens que vão existir para cuidarem de enfermos. Então, ela vai cumprir aquilo que aparece principalmente em São Tiago. São Tiago, na carta muito sóbria, uma carta breve, ele fala daquilo que verdadeiramente prova a fé de alguém. Não são as palavras bonitas. O que prova que alguém tem fé são as obras, né? Se me mostras a tua fé por palavras, eu te mostro a minha fé por obras. Isso é muito bonito, né? A verdade dessa afirmação. Capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz, né? Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, né, os anciãos, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração de fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então aqui a gente já tem a clareza de que Tiago sabia que é um dos sacramentos
que tanto recuperava o doente na saúde do corpo, a saúde física, quanto da alma. Se tiver pecados, eles serão perdoados. E porque tem perdão dos pecados, é que o sacramento pode ser chamado de sacramento da cura e só pode ser administrado por quem recebeu o sacramento da ordem, sejam padres, sejam bispo, porque devem ser, antes de mais nada, sacerdotes, né? Não tem perdão dos pecados se aquele ministro não oferece o santo sacrifício da missa. O perdão dos pecados vem do sacrifício de Jesus em cada Santa Missa, né? É claro, um único sacrifício, né? Mas a gente vai considerar isso também daqui a pouquinho. Um sacramento dos enfermos. A igreja reconhece que essas pessoas que passam por enfermidades, elas devem ser reconfortadas, né? Então, é esse gesto de unção instituído por Jesus, é vivido pela igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, desde a antiguidade, né? E o óleo bento já é prática desde o início também, né? Acontece que ao longo dos séculos se adota a prática de unção dos enfermos apenas nos 45 do segundo tempo, né? Como se fosse assim, nos últimos dias de vida da pessoa, ela receberia a chamada extrema unção, né? Em caso extremo de saúde. Mas depois, inclusive agora após o Vaticano II, se reforça que o sacramento não precisa ser apenas para quem já está moribundo, né? A unção dos enfermos pode ser para pessoas que tenham doenças, para idosos, para alguém que vai passar por uma cirurgia de risco, uma gestante que está às vésperas da gravidez, do parto, né? Uma cesariana, enfim. Parágrafo 1513 ainda recorda que consiste na unção, né, dos enfermos, a unção com óleo, né, na fronte, aquele óleo consagrado, e as palavras: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, ou puríssima misericórdia, agora falta a letra, né? O Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Olha aí, alívio dos sofrimentos, restabelecimento da saúde, cura das enfermidades físicas, ou espirituais, e principalmente a dimensão do perdão dos pecados, né? Então, se for passar por alguma situação assim, a igreja entende que se recorra ao sacramento. Geralmente, uma pessoa enferma, por exemplo, ou idosa, ela pode receber o sacramento e a orientação é que ela considere a validade desse sacramento por volta de uns 6 meses, né? De modo que se o sacerdote visita um idoso e confere a unção dos enfermos hoje, esse idoso pode solicitar a visita do sacerdote novamente daí a uns 6 meses. É uma data estabelecida assim como referência, né? Pode ser mais ou menos do que isso. Isso tudo para dizer que, às vezes, o padre já esteve na casa de um idoso, daí um mês eles pedem a visita. Não necessariamente precisa ser com tamanha frequência, né? Agora, com relação a quem deve receber, é o que eu dizia, né? Um doente, alguém que está em estado delicado de saúde por um tratamento específico ou por uma cirurgia, ou ainda que vá ou pela velhice, né? Ou algum perigo assim de morte, né? Quem sabe uma viagem talvez que seja mais arriscada. Mas o sacramento não é apenas para recobrar a saúde, a gente sabe que ele é para preparar também para a morte, né? Apesar de não ser só como extrema-unção. Versículo
parágrafo 1516, né? Quem são, então, os ministros? Os sacerdotes. Ou padres ou bispos, né? São eles, os sacerdotes, que são os ministros da unção dos enfermos. O modo da celebração, em 1517, primeiro, ou ela pode ser individual, ela pode ser feita, então, dentro da missa ou numa celebração própria, né? Quando um sacerdote visita, por exemplo, um enfermo no hospital, ele pode atender a confissão daquele enfermo, administrar a unção dos enfermos e pode também levar a Sagrada Comunhão. Um pouquinho de desafio com relação à internet, mas vamos adiante. Para aqueles que vão receber a Sagrada Comunhão e já estão se preparando para a morte, nós geralmente chamamos o sacramento da Eucaristia, nesse caso, de viático, né? Como que uma preparação, a passagem à vida eterna. 1518 nos recorda aquilo que é essencial em um sacramento, que é o fato de que pela palavra se une, né? Ou melhor, quando se unem palavra e elemento, se dá o sacramento, né? Então, palavra mais a matéria, tem ali o sacramento. São Tiago fala da imposição das mãos, da oração sobre os fiéis, né? E de fato acontece em cada unção dos enfermos. O sacerdote ele impõe as mãos, ele invoca sobre aquele enfermo o Espírito Santo, ele vai ungir com o óleo, e depois ele pode dar também a Eucaristia, né? Alguns efeitos desse sacramento, antes de mais nada, é o caráter da renovação do Espírito Santo, né? O Espírito que foi derramado no batismo, renovado na confirmação, é novamente derramado, né, pela unção dos enfermos, ali no momento que a graça do reconforto, da paz, da coragem para vencer essas dificuldades são renovadas no coração daquela pessoa, que muitas vezes pode estar abatida, né, até desesperançosa, mas ao mesmo tempo a presença do Espírito nos garante o quê? O perdão dos pecados, né? São Tiago ele atesta isso. Se alguém cometeu pecados, eles lhes serão perdoados. Por outro lado, existe aquela dimensão expiatória, né? Reparatória, de unir aquele meu sofrimento ao sacrifício de Cristo. A paixão de Jesus, o seu sofrimento, que na cruz ganha um sentido novo, um sentido redentor. Também é uma graça eclesial, porque associar os nossos sofrimentos ao sacrifício de Cristo contribui para o bem de todo o povo de Deus, né? E, claro, um dos efeitos que é mais conhecido é essa preparação para a última passagem. Alguém que recebe a unção dos enfermos pode confiar que não vai para o inferno. Se tiver alguma pena, né, que precisa ser purificada, passará um tempo no purgatório, mas recebendo a unção dos enfermos, temos esperança mais viva da vida eterna, né? E, por outro lado, receber a Eucaristia, nesse caso, nós sabemos que pode ser entendido aí como viático, né? Que seria o último sacramento, naquela esperança de João 6,54, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a reconciliação, a unção dos enfermos são os sacramentos da cura. Se estiverem juntos também, e com a Eucaristia, vão nos preparar aí para a vida eterna, né? Então, isso aparece aí nos nossos resumos. Tanto a fundamentação quanto a finalidade, a
nós víamos nesse texto também, que não é apenas para quem está quase morrendo, mas para uma pessoa debilitada, doente ou de idade avançada, o fato de que os ministros são padres e bispos e aquilo que é essencial, né? A unção, a imposição das mãos e a oração própria, né? Do pedido da efusão da graça desse sacramento. E aí os efeitos, né? União com Cristo, reconforto, paz e coragem, perdão dos pecados, recebimento da graça do Espírito, restabelecimento da saúde e passagem para a vida eterna. Então, quando a gente sabe que vai ter missa de unção dos enfermos, né? Descobre se não tem um idoso, alguém que está acamado, alguém que está doente, que você poderia oferecer carona, levar na missa, né, para receber o sacramento. Ok? Agora, como restam alguns minutos, vamos considerar um pouquinho da estrutura geral dos sacramentos de serviço, né? Serviço da comunhão ou serviço da comunidade. A gente sabe que o sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia são aí elementos de iniciação à vida cristã. O sacramento da reconciliação, da unção dos enfermos e também a Eucaristia prepara para ingresso na vida eterna. Agora, existem 2 sacramentos, né? A gente já falou de 6, quer dizer, de 5, né? 3 de iniciação, os 2 da cura, mas existem mais 2. 5 que nós já falamos, mais 2, 7. Os 2 que faltam são do serviço, né? Porque todo cristão tem uma vocação. Na verdade, todo mundo tem uma vocação. E o cristão tem que buscar essa vocação diante de Deus, né? E o sacramento da ordem, né, ou do matrimônio, eles estão ordenados para a salvação das outras pessoas. Quando um homem se casa, ele sabe que aquele sacramento do matrimônio é para que ele trabalhe pela salvação da esposa, né? Para que ele se sacrifique, para que ele se empenhe. Agora, um ministro ordenado, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro grau, né? Diaconato, presbiterato ou episcopado, ele é ordenado para um serviço, né? Para ser ministro, para... É claro, o batismo nos confere um sacerdócio comum. Sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Qual que é o sacerdócio comum dos leigos? Oferecer as próprias vidas no sacrifício da missa. Por isso que o sacerdote diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício. Porque nós oferecemos um sacrifício pelo nosso sacerdócio comum. Agora, e isso é uma doutrina que o Vaticano II explicou muito, né? Existe o sacerdócio ministerial, que é próprio dos padres e dos bispos, né? Que são ordenados, são consagrados em nome de Cristo para realizar uma missão, reger uma comunidade, ensinar e santificar. Ok? Então vamos, primeiro, artigo 6º, falar um pouquinho do sacramento da ordem, porque a ordem é um sacramento de missão que o próprio Cristo conferiu aos apóstolos, especialmente na celebração da quinta-feira, a quinta-feira santa, na última ceia, quando ele institui a Eucaristia, ele também institui os ministros próprios, principalmente para a Eucaristia, os sacerdotes, os bispos. Então, é um sacramento do ministério apostólico, ele vai ser desenvolvido historicamente em 3 graus, né? O episcopado, o presbiterado e o diaconato, né? O diaconado. A gente sabe que no início do cristianismo era bastante clara a dimensão, ou a missão do episcopo, né, do bispo, também dos diáconos, e depois vai se evidenciando com mais clareza o papel de colaboradores do bispo, né, que é próprio dos sacerdotes. Pelo menos essa visão ela vai se consolidar ao longo da história e no último século mesmo o Vaticano II vai insistir nessa consciência de que o apóstolo ele vai ser sucedido pelo bispo
que confirma aquela igreja local na fé verdadeira. E os seus colaboradores diretos são os padres, para deixar clara aquela característica da igreja de ser um corpo místico de Cristo. Então, os membros têm comunhão, vínculo entre si. Vamos lá, da onde que vem o nome ordem? Né? Ordem, classicamente, é uma referência a um grupo que tem função de governo, né? Então, vai se consolidar essa expressão. Ordo presbiterorum, ordem episcoporum e ordem diaconorum. Ou seja, esse sufixo aí vai significar sempre ordem dos bispos, ordem dos presbíteros, ordem dos diáconos, né? Esses grupos, chamados assim de ordem, essa expressão ordem também aparecia para outros grupos. Ordem das Virgens, por exemplo, ou Ordem dos Catecúmenos, né? Mas é claro que ao longo dos séculos, o que se consolida é que a ordenação, o processo, o rito litúrgico de ordenação sacramental vai ser o distintivo, né, a bênção própria, vai ser o distintivo dos bispos, padres e diáconos, ok? Que confere ali um poder sagrado por meio do Espírito Santo, né? De modo que os ministros vão poder agir na pessoa de Cristo. E um sinal, um elemento central na ordenação é a imposição das mãos. A imposição das mãos do bispo com a oração consecratória é um sinal visível da consagração. Se alguém já participou de uma ordenação de um padre, por exemplo, sabe como é bonito quando o bispo impõe as mãos sobre aquele ordenando que está ali ajoelhado, né? Primeiro, quando a gente pensa na economia da salvação, a gente pode olhar para o Antigo Testamento e perceber que o sacerdócio já aparece lá. Se existe sacrifício, precisa de alguém que ofereça sacrifício. Então, desde o Êxodo 12, a gente tem a consolidação de um sacrifício pascal, por exemplo. O sacrifício do cordeiro imolado. Mas antes disso, a gente já tinha sacerdotes, sacrifícios. Com Abraão, por exemplo. Abraão oferece uns animais em sacrifício. E depois, no fim da vida, quando ele tem Isaac, ele quase oferece o próprio filho em sacrifício. Mas a figura sacerdotal, ela se consolida, então, depois com Arão, né, no período de Moisés, mas principalmente após a conquista da Terra Prometida. De Josué em diante, a gente vê se falar na tribo de Levi. A tribo de Levi não vai ter uma porção de terra, igual as outras 11 tribos. A tribo de Levi vai ficar responsável pelo serviço do Senhor. Então, qual que é a herança deles? É Deus. A tribo de Levi, então, não vai ocupar nenhuma terra. Eles vão viver e se manter de doação das tribos irmãs, mas sempre na convicção de que eles são constituídos para intervir em favor dos homens nas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, essa é a missão que aparece no Antigo Testamento e que permanece no Novo, né? Hebreus é quem nos recorda disso. O sacerdote é aquele que é retirado do meio do povo para servir o povo nas coisas que se referem a Deus. Então, não é missão do padre viver como se ele trabalhasse numa ONG para fins meramente caritativos ou filantrópicos, no sentido negativo, né? De acreditar no protagonismo pessoal. Não é disso. O sacerdote, ele vai fazer o bem para o seu povo, mas antes de mais nada é para oferecer sacrifícios pelo perdão dos pecados e para a santificação da igreja. Olha a responsabilidade, né? 1540 nos lembra que o sacerdote ele é instituído, antes de mais nada, para anunciar a palavra e ser um elemento de comunhão com Deus.
né? Seja por sacrifício ou pela oração, o sacerdócio, ele existe no meio do mundo para que Deus ele continue operando a salvação, né? Por isso que a liturgia já havia uma prefiguração do sacerdócio de Cristo lá no Antigo Testamento, com Arão, né? Com os outros sacerdotes que vão sucedê-lo, depois com a tribo de Levi, a pessoa de Moisés. Inclusive, essa expressão aparece, essas referências aparecem nas três orações. Está aí a 1542. A oração de consagração dos. Ou melhor, a oração de consagração dos bispos, 1541. A oração dos presbíteros, 1542, e depois dos diáconos, 1543. Né? Sempre fundamentando o sacerdote, a ordenação nos personagens do Antigo Testamento, para dizer que não é uma invenção só do cristianismo. O catecismo também nos recorda que existe um único sacerdócio. Se algum evangélico um dia falar, mas só existe um sacerdócio, a gente vai afirmar, só um. Então, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, né, que tinha sido prefigurado lá em Melquisedeque, Gênesis 14, 18, ele é o único sacerdócio que existe. Então, somente Cristo é verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Por isso que nenhum sacerdote age em nome próprio, né? Ele age em persona Christi, caput, né? Na pessoa de Cristo, cabeça. Por isso que ele vai ser o regente da comunidade, é por isso que ele vai instruir, é por isso que ele vai santificar como ministro de Jesus, ok? A gente sabe que tem dois modos de participar desse ministério, como eu dizia, né? Um modo principal é pelo nosso pelo nosso batismo, né? Então é o sacerdócio que nos conferiu aqueles caráteres de sacerdote, profeta e rei, o tríplice munus de Cristo, porque o batismo configura Cristo, né? Depois a gente sabe que existe um outro sacerdócio, que é o sacerdócio ministerial, né? No qual os bispos, os presbíteros, eles são constituídos para difundirem o evangelho, para santificarem as igrejas. Por isso que o sacerdócio comum dos fiéis depende do sacerdócio ministerial, né? O sacerdócio ministerial está em função, né, de todo o bem da igreja. Acabei de comentar aí, né, in persona Christi capitis, tinha concluído, pronunciado errado, né, em persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça, porque quem que é a cabeça da igreja é Jesus, né? Quem que é o pastor ou o sumo sacerdote de verdade é Jesus. Quem que oferece o sacrifício definitivo da nova e eterna aliança é Jesus. Por isso os ministros agem em virtude da graça de Jesus Cristo, não em nome próprio, né? Por outro lado, nós sabemos que a presença dos bispos, dos padres na igreja, sempre é uma referência direta a Deus Pai, né? A regência de uma comunidade. Por isso que em português a gente chama um padre de padre, que significa pai, né? É curioso fazer essa observação do 1550, porque por mais que o sacerdote esteja agindo na pessoa de Cristo, tem uma observação. Ele continua passível de imperfeições. Ele continua sendo gente. Então, ele pode errar, mas mesmo que um sacerdote, em algum sacramento, ele tenha algum equívoco,
a graça do sacramento não depende dele, da santidade dele, mas é uma graça que depende unicamente de Cristo, né? O sacerdócio ministerial foi confiado pelo próprio Jesus a 12 homens, 12 varões, né? É isso que aparece. É, eles tinham sido escolhidos por Deus, eles foram enviados por Jesus Cristo e foram instituídos por Jesus, né? Cada um dos sacerdotes, né, dos bispos, vai sempre ser um representante de Cristo na Terra. Primeiro elemento. Então não está naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. Por isso que um padre, ele não é, ser padre não é profissão, é vocação, e é vocação assim como a vida familiar, uma vocação que não se justifica por salário, por remuneração, por profissão, mas por aquilo que a pessoa é, a identidade dela, ok? Ele vai agir sempre em nome de toda a igreja, na pessoa de Cristo, através do Espírito, para a glória de Deus Pai, né? Então, Cristo, ele quis contar com embaixadores, e esses são tanto sinais da presença mesma da igreja, quanto da presença de Jesus Cristo. Os graus, nós vimos que são 3, né, daqueles que fazem a diaconia, ou seja, o serviço, aqueles que são presbíteros, né, do grego anciãos, são os colaboradores diretos do bispo, enquanto que o bispo, ou episcopo, epi é por cima, né? Episcopos, ou episcopoi, em grego significa aquele que vê por cima, aqueles que vêm por cima, ou supervisor. Então, o apóstolo, ele é para supervisionar. Se eles estão seguindo na fé verdadeira, né, conduzir o rebanho. Então, vamos lá, recapitulando. O ministério do diaconado existe para o serviço. Diaconia é isso, serviço. O sacerdote existe, é serviço caritativo, né? Diácono. O sacerdote existe principalmente para a santificação do povo, e o bispo para a condução de um rebanho. Então, o Vaticano II vai dizer que quem recebe o episcopado chega à plenitude do sacramento da ordem. Mas não é como se faltasse alguma coisa ao padre, mas o bispo, ele tem a plenitude, né? No caso da ordenação, ele recebe o último grau. Na prática, significa que ele tem mais responsabilidade, né? O bispo tem muita responsabilidade. E ele vai precisar conduzir aí uma igreja local, tanto os padres quanto o povo de Deus. Mas há quem conteste um pouco essa expressão de plenitude, para dizer o seguinte: não é que falta alguma coisa ao sacerdote, mas o bispo, ele tem um direito de jurisdição maior, né? O que um bispo pode fazer é mais do que um padre pode fazer. Então aí fala da sagração episcopal, não vem tanto ao caso. A dimensão de que o bispo, ele trabalha num colégio, caráter colegial, aparece desde o grupo dos apóstolos. Cada bispo, né, assim como um vigário, um representante de Cristo, tem um encargo especial na igreja local, na igreja particular que lhe foi confiada, né? Então, o bispo tem tanto obrigação para a igreja que ele está designado, quanto para com a igreja em todo o mundo, né? Solicitude para com todas as igrejas. E isso já é sinalizado no caso das Sagradas Escrituras, mas também do cristianismo primitivo, Idade Média, enfim. A gente sabe que até o Concílio de Trento começou a acontecer uma certa desvalorização do episcopado, né? Depois também do Concílio de Trento um pouco, mas com o Vaticano II, o episcopado vai ser muito valorizado, né? Até porque foram mais de 2.000 bispos, por assim dizer, que participaram.
Foi por volta de 2.000 bispos que participaram do Concílio Vaticano II. Aí aquela citação que eu insistia, né, de que o bispo ele é instituído como colaborador do episcopo. Por que essa insistência em colaborador? Para dizer que ninguém age em nome próprio. É um trabalho colegiado e sempre é um trabalho de comunhão, né. Então, os presbíteros, por mais que eles não tenham o ápice do seu poder e da sua dignidade, eles estão unidos aos bispos na mesma dignidade sacerdotal. E a missão que cada padre deve realizar é a mesma que Jesus já tinha confiado para os apóstolos, de pregar o evangelho, de santificar, de cuidar, enfim. A centralidade, é claro, de todo ministério sacerdotal é o sacrifício de Cristo, o sacrifício eucarístico, o sacrifício da comunhão. E aqui nós vamos chegando à conclusão, porque nós precisamos entender duas realidades. Primeiro, que só existem 3 sacramentos que conferem caráter indelével. Quais são? Primeiro, o sacramento do batismo, por isso só se recebe uma vez, depois que recebeu o batismo é um sacramento indelével. Por outro lado, a gente sabe que também é indelével o sacramento da confirmação, só se recebe uma vez. E também a ordenação só se recebe uma vez. Se o sujeito foi ordenado, e por mais que depois, no fim da vida, ele ainda perdesse a fé e parasse de praticar a religião, se uma pessoa, um homem ordenado, for para o inferno, mesmo lá ele vai chegar com as insígnias, né, a marca de ter pertencido a Jesus Cristo. É claro que isso vai ser mais humilhante ainda, mas isso tudo para dizer, depois que um homem se torna padre, ele vai ser padre para sempre. Ah, cara, mas eu conheço um sacerdote que deixou o ministério. Exatamente. Ele parou de servir como sacerdote, por qualquer motivo, né? Ele deixou de ser um. Ele parou de. Exatamente, ele para de exercer o ministério, mas lá no íntimo ele continua tendo aquela identidade. Mesmo que ele venha até a ser dispensado do celibato, que ele tinha feito voto, né? Promessa, não voto, mas promessa. O padre, depois que ele fez promessa de celibato, ele não deveria deixar o celibato. Mas supondo que alguém, um sacerdote que deixou o ministério, ele também ganhe dispensa do celibato, mesmo assim, lá no interior dele, a marca de que ele foi padre vai continuar, ok? E eu vou encerrar por aqui, porque aí a gente pode considerar um pouquinho melhor sobre os diáconos no nosso próximo encontro, e concluir apenas essa realidade da graça, dos efeitos do sacramento, porque eu acredito que aí sim poderemos, pensando no serviço, entrar nas considerações a respeito do sacramento do matrimônio, que interessa a maior parte dos leigos, né? Um leigo ele deve estar sempre buscando essa consciência, mas se ele percebe que tem uma vocação ou para o sacerdócio ou para o matrimônio, o que ele deve fazer? Se preparar, né? Antes de mais nada, o que ele deve fazer é isso. Buscar uma vida de santidade, enfim, para que assim a vontade de Deus se cumpra. Ok? E assim nós concluímos esse estudo de hoje.